Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Grazi, sou uma alcoolista em recuperação. Só por hoje eu não bebi. E essa é a coisa mais importante que eu faço por mim há mais de 12 anos. Eu estou muito feliz hoje, a nossa live em homenagem ao Dia Mundial da Saúde. A nossa convidada é a doutora Ana Brunialti. Ela já está aí. Eu vou já colocá-la, convidá-la a participar da live, tá bom, gente? Para a gente não perder nem um minutinho dessa possibilidade, né, de conversar com essa mulher profissional tão maravilhosa. Então, só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Todas e todos. Ei, Boa doutora noite. Ana, tudo Boa noite. bom? Bom, e você? Boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo. Deixa eu só, prazer, viu? Ter você Prazer é aqui todo como nossa meu. convidada, uma honra pra gente. Pessoal, a doutora Ana, até peguei a colinha aqui para poder ler, né? Então, gente, a doutora Ana, ela é graduada, né, em Ciências Biológicas pela PUC de Campinas. Ela tem mestrado e doutorado em Genética Humana. Não sei falar em francês, gente, então me ajuda, doutora Ana, Université Pierre Marie Curie, Marie sei lá. Curie. É isso. No Instituto Pasteur de Paris. Atualmente, ela é professora titular da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Atua na grande área de genética humana, ênfase em modelos animais de patologias humanas. Tem interesse e desenvolve projetos na temática do uso problemático do álcool. Tá. Eu conheci a doutora Ana através da doutora Andréia, e aí fui atrás dela, assisti uma palestra, no início morrendo de vergonha, e eu acabei a palestra chorando de tanta gratidão que eu tive em assistir todo o trabalho que a doutora Ana conduz aí com a sua equipe. Então, é um prazer enorme, tá? E a gente vai falar, né, da questão do alcoolismo, base genética e cérebro. Você quer falar alguma coisa? Falar mais sobre você, se apresentar, Então, enfim. bom, primeiramente, obrigada pela apresentação, mas antes de mais nada, eu queria colocar a honra para convidar para passar esse momento com vocês. Eu acho que a escolha da gente trabalhar com um tema tão importante e relevante, né, para a população como um todo, poder contribuir à sociedade, o que a gente faz no laboratório. Então, esse momento, para mim, é um momento muito importante, de muita alegria e honra. Então, muito obrigada pela verdade. Obrigada a você. Olha, para mim tá falhando um pouco o áudio. Aí já colocaram aqui também o som. O som da doutora está Melhorou? pipocando. Melhorou um pouquinho? Melhorou, melhorou. Para Ah, mim ok. melhorou, acho que sim. Acho que sim. Ok. Então tá bom. Agora melhorou, né? Falaram que já melhorou, né, gente? Conforme ela for falando, aí vocês vão Ah, sinalizando, tá ok. bom? Ok. Melhorou, falaram que melhorou. Melhorou. Então tá bom. Ok. Maravilha. Perfeito. Então vamos Então, lá. Como todos sabem, né, a gente aqui é um grupo de alcoolistas, nós acolhemos aqui no AF em torno de 700 mulheres em um ano, todas com dependência do álcool. E aí eu vou aproveitar esse tempo com a doutora Ana para perguntar. Minha primeira pergunta é:
do ponto de vista genético, como o alcoolismo pode ser definido? Tá. Na realidade, a gente podia começar um pouquinho antes. Por exemplo, a genética é tudo que a gente herda, né? Então, a gente herda uma parte da nossa mãe, 50%, e 50% do nosso pai. Então, dentro da genética, existem aquelas patologias que são 100% genética. Eu herdei aquele gene mutado da minha mãe e do meu pai e eu tenho a patologia. Por exemplo, anemia falciforme, a fenilcetonúria, que é 100% genética. Já o alcoolismo, ele se enquadra dentro do que a gente chama de patologias multifatoriais, né? Onde tem um componente genético, a gente reconhece esse componente genético, até quando a gente desenha a história familiar, um heredograma, como nós falamos, mas existe o componente ambiente, o ambiental, que tem um papel extremamente importante no desenvolvimento do alcoolismo. Então, nesse caso, nesse sentido, o alcoolismo, então, ele é uma doença genética e ambiental. Então, quando a gente estuda a genética do alcoolismo, nós temos que levar em consideração essas duas questões, né? E por que a gente chama genética? O que é a genética do alcoolismo? Então, é aquilo que eu falei, a gente reconhece uma história familiar, eventualmente. Então, eu tenho um pai alcoolista, ou eu tenho uma mãe alcoolista, ou eu tenho familiares próximos que desenvolveram o uso problemático do álcool, né? Então, eu tenho chance de desenvolver o alcoolismo em função dessa história familiar. O desfecho, como a gente chama, ou seja, desenvolver ou não o uso problemático do álcool, é fazer o uso ou não do álcool. E aí que é o ambiente, né? E o ambiente, ele muda, ele é mais ou menos importante em função da idade. Então, a gente define o alcoolismo ao longo da idade do indivíduo. Então, existe, quanto maior a precocidade no uso do álcool, maior é a chance de desenvolver a patologia, o alcoolismo. E se eu tenho uma base genética, ou seja, se eu tenho um histórico familiar, essas chances aumentam em 3 vezes em relação ao indivíduo que não tem algum indivíduo na família afetado pelo alcoolismo. Então, assim, tem um componente genético importante, por volta de 50%, e o ambiente. Só que se confunde. Em geral, quando eu tenho uma família alcoolista, um pai ou uma mãe, eu compartilho, além da genética, um ambiente. Então, eu tenho esses dois componentes juntos que vão predispor a mim ou o indivíduo a desenvolver o alcoolismo. Mas, de novo, tem que ter o uso do álcool. Se não tiver o uso do álcool, eu não vou ter o alcoolismo, embora eu tenha predisposição genética a desenvolver o alcoolismo. Até perguntaram aqui, desculpa te interromper, não, pode falar. Claro. Pode falar. Não, é porque fizeram uma pergunta que eu acho que você até já respondeu. Uma pessoa que não tem o gene pode se tornar alcoólatra, então, pela influência do ambiente? Pode, né? Pode. Na realidade, existem vários gatilhos para o alcoolismo, né? O primeiro grande deles é o uso do álcool, né? Vamos supor, eu tenho a predisposição genética, mas eu não faço uso do álcool justamente por uma história familiar. Então, eu vou passar a minha vida com essa predisposição e eu não vou ter o alcoolismo. Eu não vou desenvolver o alcoolismo. Agora, o indivíduo que não tem histórico familiar, vamos supor que não tem a genética, mas por alguma questão ambiental, seja para se sentir incluído, porque daí tem a questão da personalidade, ele quer se sentir incluído no meio, portanto, ele vai usar o álcool para ele se sentir incluído. Vai existir uma relação entre eu me sinto incluído, eu me sinto bem e o álcool. Essa relação é perigosa. A partir do momento que ela é feita, passa a ser contínuo. E o alcoolismo é um uso problemático contínuo. É de repetição. Né? E aí, nesse sentido, eu posso desenvolver o alcoolismo mesmo não tendo, né, a predisposição genética, como a gente fala. Né? De novo, a predisposição, ela aumenta o risco de desenvolver o alcoolismo em relação àquele indivíduo que não tem. Sim. Ótimo. Então, a pergunta aí da Amparo está respondida. Eu vou passar para uma outra pergunta, então. É porque você vai falando, eu fico assim, gente, por que não avisaram para mim? Eu sou familiar, né? E incrível que a gente colocou uma pesquisa
fez uma pesquisa com as meninas das nossas gerações e em torno de quase 90% delas têm histórico familiar. Quase 90%, assim, é impressionante. É justamente o que você está É, falando, juntou a fome com a vontade de comer. exato. Mas você sabe que existe um componente genético muito associado. É óbvio que quando a gente trabalha com a genética, a gente trabalha com homens e mulheres. A gente busca... Mas na mulher, o componente genético, ele tem que ser um pouco maior que o homem. Então, vamos supor que na minha família eu tenha mais de um indivíduo alcoolista. Significa que a genética já está muito fixa naquela família, fixada naquela família. Então, a mulher passa a ter uma chance maior de desenvolver o alcoolismo, né? Isso é um componente extremamente importante. E aí, a nossa investigação é essa. Quais genes, né, estão relacionados com o desenvolvimento, né, do uso problemático do álcool e qual o papel desses genes no alcoolismo? Para tentar, em última instância, desenvolver alguma farmacologia, algum fármaco, ou mesmo um diagnóstico mais objetivo, que é sempre isso que a gente busca. Ai, maravilhoso, gente. É lindo esse trabalho. Eu acho que a segunda pergunta, doutora Ana, você já até vou chamar de você, tá? Já até Ai, por favor, eu respondeu. ia pedir. Esquece esse doutor aí, é você. Que você colocou, a segunda pergunta seria: o alcoolismo pode ser herdado? Então, eu acho que você já respondeu, né? E qual o risco de um indivíduo desenvolver o alcoolismo já tendo membros da família afetados, né? E eu vi uma É, ah, alguém está perguntando se a predisposição genética é um grau. Em que grau, pais, avós, tios. Então, isso. isso, e exatamente isso. Dentro das doenças multifatoriais que se enquadram o alcoolismo, então, quando a gente fala 50%, não é que 50% são genes, não é isso. É que existe uma predisposição genética, só que o fenótipo, ou seja, o grau de alcoolismo ou a severidade vai ser uma coisa relacionada ao ambiente e também aos genes. Quando a gente fala predisposição, quanto mais próximo for o parente alcoolista da minha pessoa, maior é o meu risco. Esse risco cai se, por exemplo, eu tenho um tio afetado ou eu tenho um avô afetado. Então, quanto a linhagem direta, o risco é maior, né? Em geral, a gente fala mais ou menos o cálculo que a gente tem empírico é se eu tenho um pai ou uma mãe alcoolista, o meu risco é 3 vezes maior do que a população em geral, né? E é isso que a gente fala. Quanto mais distante for o parente afetado, menor é o risco de eu ter a predisposição genética. Eu acho isso incrível. Eu costumo dizer, doutora Ana, que é maldição hereditária, assim. Eu hoje sou uma pessoa muito melhor porque eu consegui enxergar a doença e me tratei. Como eu não bebo há 12 anos, é possível que minhas filhas, é o que você falou, né? Como elas não Exato. têm a mãe nem o pai diretos. Então, eu acho lindo que a gente, como alcoolista, eu acho legal falar aqui para as meninas, a gente tem essa chance de romper esse padrão, né? Essa herança que vem aí, né? Exato. E assim, vocês têm um exemplo, vocês estão de uma coragem, que é o diálogo. O estabelecimento de diálogo, de colocar as cartas na mesa. Eu sempre falo que a gente tem desenvolve um projeto de extensão com os jovens, a gente fala assim, vamos conversar, vamos colocar na mesa, né? E um ambiente, são coisas pequenas da nossa sociedade que, de forma alguma, vem na nossa cabeça que isso pode gerar um gatilho para essa patologia. Por exemplo, na nossa sociedade é muito comum o pai, entre aspas, né, sentado na sala, pedir para o filho buscar uma cerveja. O filho pequeno. Isso é um gatilho. A criança não faz o uso direto do álcool, mas ele estabelece esse vínculo com o pai, enfim, quem seja, de buscar aquela bebida alcoolizada em algum lugar para levar para o pai, e aí ele vai ter um agrado, né, um carinho, um obrigado, o que seja. Então, essa relação é perigosa. E nunca que passa pela nossa cabeça que isso pode ser um problema. Então, são esses hábitos, e de novo, o alcoolismo, o desenvolvimento dele vem da geração de hábito, né? E de associação daquele hábito com algum estado emocional
de bem-estar a priori, né, no início. É óbvio que depois não é isso, né? Então, nesse sentido, a genética ela favorece, por exemplo, alguns tipos de personalidade. Então, a genética do alcoolismo ela se mistura muito com a questão de personalidade, a questão de distúrbio comportamental, do tipo ansiedade, né, depressão, essas coisas. Então, o que nós percebemos? Que são os mesmos genes. E aí eu estou falando agora do cérebro, né? Da associação do comportamento com o alcoolismo. Então, a gente sabe que vários genes compartilham diferentes patologias. Então, por exemplo, a dopamina. Todo mundo conhece a dopamina, né? Que é o neurotransmissor do prazer. Ele está envolvido com ansiedade, ele está envolvido, eventualmente, com algum transtorno comportamental, mas ele também está envolvido com o alcoolismo. Então, o distúrbio nesse circuito da dopamina no cérebro, ele está relacionado com o alcoolismo. E é justamente aí que a gente pesquisa quais os genes nesse circuito da dopamina que podem estar relacionados com o alcoolismo, né? Então, a literatura fala que é um distúrbio, né? Eu sempre vou liberar a dopamina num estímulo, mas depois eu recapto, eu pego de volta essa dopamina. No alcoolismo isso não funciona bem, né? Então existe sempre aquele estado de ansiedade e de um comportamento de busca, mesmo compreendendo que aquilo não é bom, mas existe a ansiedade e a busca constante pelo álcool, numa tentativa de aliviar o mal-estar, na realidade é isso. Isso é um distúrbio neuronal, né, do sistema nervoso central, e vai gerando uma série de outros distúrbios. E dentro do alcoolismo, já que a gente fala da dependência, algumas modificações dos neurônios, elas são permanentes. Aí vem um outro fator. Eu reconheço o alcoolismo, eu reconheço genes envolvidos no alcoolismo, mas a gente não entende como reequilibrar ou reestruturar o sistema nervoso ou cérebro do alcoolista. Então, a gente fala que quando os circuitos neuronais são criados e gerados pelo alcoolismo, a gente tem que modificá-los, levando o indivíduo com outras percepções ou outras vontades, né? Como a gente relaciona com o tratamento, os 12 passos, eventualmente um tratamento farmacológico, mas principalmente gerar novos hábitos. Isso é importante dentro do cérebro. O cérebro ser conduzido a criar novos hábitos, longe do álcool, mas também prazerosos. O indivíduo não pode deixar de buscar o prazer, porque invariavelmente ele vai voltar no álcool. Então ele tem que gerar novos circuitos. E isso está a genética no meio. Então, os genes que estão relacionados à criação, à geração de hábito. Entendi. E é um engano também achar que o álcool é motivador, né? Assim, né? Isso é um grande engano também, né? Porque ele é um supressor, é o contrário. No primeiro momento, ele vai estar relacionado, erroneamente, com algo motivacional, ou prazer, ou desinibição, mas a longo prazo, ele é um supressor. Ele suprime a vontade, ele suprime a motivação, ele vai suprimindo uma série de prazer, e na realidade, a partir desse momento, o uso do álcool passa a ser para eliminar a sensação negativa que a gente passa a ter se ele não está com a gente. Né? Uhum. E é nesse momento que os circuitos neuronais estão completamente mudados. Então, para o cérebro, o álcool passa a ser um combustível. Ele precisa daquele combustível para continuar naquele estado, né, que foi gerado. Se eu tiro o álcool e não introduzo outras formas de prazer, ou terapia, ou fármaco, ele vai dar um curto-circuito, que são, eventualmente, as recaídas. Sim, a gente fala muito sobre essa questão. Desculpa. Claro. Não.
Pode falar, por favor. Não, porque você colocou da questão da doença multifatorial, né? Isso, E a gente fala, né, que o tratamento é multidisciplinar. exato. Então, é terapia, é remédio, se for necessário, quanto a Cláudia, que é psicóloga, minha sócia aqui no AF, ela fala, né? Quanto mais alças a gente tiver para se segurar, né, no tratamento, né, melhor. E Exato. aí, e aí também fizeram, queria aproveitar para perguntar, para depois a gente passar até para um outro tema. Eu sabia que ia ter um monte de perguntas. Eu falei, ai, vai ser muito bom, porque Oba! o pessoal Oba! vai adorar. Ela falou, Tô lendo aqui. tá lendo? A Amparo perguntou, Algumas ai meu questões. Deus. Alguém falou da questão do esporte, acho que psicanálise, esporte. É esse o gatilho. Colocou esse gatilho. Se o cérebro ele tem hábitos, a gente só tem que mostrar para ele outro hábito saudável. O esporte é muito legal. A dança é muito legal. Qualquer coisa que gere prazer, mas que não seja o álcool. O cérebro vai entender aquilo, passa a ser um combustível do mesmo jeito que o álcool estava sendo. Né? Isso é muito legal mesmo. Na realidade, existem protocolos terapêuticos fora do Brasil que aconselham justamente os 12 passos, a psicanálise, farmacológico, mais uma atividade que gere prazer e que gere hábito. Né? Eventualmente o esporte, no início a gente não gosta muito, tem preguiça para ali, mas o cérebro começa a gerar hábito. E ele vem pelo prazer. Isso é um gatilho muito legal na reabilitação. Ai, que bom. A gente fala muito com as meninas isso também, da questão da atividade física para ir mudando os hábitos, né? Por exemplo, eu ficava acordada de madrugada, agora eu durmo cedo, então é uma mudança de padrão mesmo, assim, Exato. não é, a gente fala, não é só parar de beber. Se fosse só parar de beber é difícil, mas seria mudar todo um comportamento de vida, né? Eu acho que tem muita relação, né, Tem com a ver com isso. uma pergunta que foi feita. Ah, tem gente que faz esporte e bebe. Como pode? Existem padrões. Nem sempre a gente tem. Cada indivíduo é um indivíduo. Né? Eventualmente, esse esporte que ele está praticando não é um esporte por prazer, é simplesmente para gerar um momento para beber. Então, Uhum. dentro da reabilitação, é quebrar paradigma, é quebrar, como você falou, antes eu dormia de madrugada, agora eu durmo cedo. Então, são mudanças de padrão, de padrões, de hábitos, que isso Uhum. também favorece o cérebro a desviar, a mudar, né, os circuitos para uma coisa mais saudável e prazerosa. E também, de repente, a pessoa bebe e não é dependente, né? Também tem essa questão, tem que ver. Tem essa questão. Mas lembrando que, óbvio, vocês sabem disso, não existe dose segura, né? Sempre me perguntam, principalmente adolescente, eles adoram me perguntar: ah, mas não tem uma dose segura? Não existe dose segura. Né? Mas sim, da mesma forma que existe a predisposição para o alcoolismo, esses mesmos genes, a depender da sequência, né, do DNA, ele gera uma proteção. São aqueles indivíduos que não vão desenvolver o alcoolismo porque passam mal, metabolizam muito rápido o álcool e aquilo faz ele passar mal, ou ele dorme. E tem as pessoas que conseguem usar o álcool de forma recreativa. Mas lembrando que o álcool, vocês sabem disso, é um agente tóxico. Então, tem o alcoolismo de um lado, mas tem o câncer de outro, tem cirrose do outro, tem uma série de outros problemas gerados pelo uso de uma bebida alcoólica, né? Porque é um agente tóxico. E aí, pegando carona no que você falou, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença na mulher, né? Porque Sim, existe essa diferença entre o homem e a mulher, né? Por existe. favor. Existe. A começar pela genética, então entende-se que a genética na mulher ela tem que ser maior, ou seja, eu tenho que ter um conjunto de genes, um número maior para eu ser para eu ter uma predisposição ao alcoolismo, e isso tem relação com a própria fisiologia da mulher, né? A questão de gordura, nós temos uma porcentagem de gordura maior, portanto, menos água.
e isso vai favorecer a concentração de álcool mais rápido no nosso organismo, portanto, efeitos mais rápidos. A gente produz menos as enzimas que metabolizam o álcool, então, portanto, o álcool permanece mais tempo no nosso organismo que no homem, né? Então, o peso corporal também tem a ver. Então, todos esses detalhes fisiológicos diferentes entre a mulher e o homem, a metabolização do álcool ela é diferente no nosso organismo. Portanto, a gente sofre mais com os efeitos do álcool mais rapidamente que os homens, né? Uhum. Então, a gente fala que a mulher, em geral, ela bebe mais tarde que o homem na nossa sociedade, né? A gente experimenta o álcool mais tarde, mas a consequência do álcool é mais rápido para a mulher do que para o homem. Né? Então, E tem a algumas gente... características fisiológicas e também neuronais, né? Porque a gente tem uma percepção, um comportamento diferente do homem, né? E isso tem uma relação também com o alcoolismo. Ah, é ótimo. É bom para as meninas que estão aí assistindo, as gerações, né? Quem ainda não pediu ajuda, né? Que se tem alguma mulher ainda bebendo, né? Que esteja com vergonha de pedir ajuda, né? A hora é essa, porque, como a doutora Ana falou, né? A gente fica dependente mais rápido, começa a beber mais tarde, fica dependente mais rápido e demora mais a pedir ajuda, né? Por conta Sim, da vergonha, por conta do medo e tudo mais, né? tem um Então, componente social bem diferente para a mulher nesse sentido. E isso só tende a piorar para a mulher, né? O esconder, a porcentagem, né? Falam que as mulheres, a taxa de mulher que faz uso, né, problemático do álcool tem aumentado. Eu falo que não. É que agora as mulheres estão falando e buscando ajuda, né? E isso artificialmente, entre aspas, parece que está aumentando. Não, simplesmente agora a gente está buscando ajuda, né? E ai, que falando, bom. e assim, quer dizer, e você sabe que tem vários artigos que falam justamente, e vocês têm um valor absurdo, enorme, enorme, da dificuldade da mulher de falar desses problemas junto de outros homens, né? E que uma associação, um coletivo feminino tende a ter resultados muito melhores e muito positivos. Não estou dizendo que o outro não vale, não, mas que a gente tem uma certa dificuldade, a gente tem mesmo, né? E isso geneticamente é explicado, né? Porque nós temos os nossos genes, a gente tem quando a gente tem um filho, a mulher quer ter um filho forte, que sobreviva, que seja... Essa é a nossa genética, por isso, né, que como a gente gera o filho é dessa forma. E o nosso comportamento é sempre de maternar, de cuidar. É muito difícil para uma mulher entender que ela precisa ser cuidada também. Então, a sociedade gera... E tudo isso tem a ver com genética, com a nossa evolução, né? A mulher cuida dos filhos e quer manter os filhos, e o pai é aquele provedor, né? Então, é muito difícil para a mulher encarar que ela está precisando de ajuda, porque, em geral, ela tem que ajudar todo mundo. Isso faz parte da sociedade desde do início da nossa existência, assim. Né? E daí vem por isso que a nossa genética talvez seja mais preponderante, mais forte do que o homem em questão do alcoolismo. Né? São esses genes que estão relacionados com o comportamento maternal, também tem a ver com o alcoolismo. Ai, que maravilha, gente, maravilha. Como a gente... Você quer que eu faça a pergunta? Vamos para outra pergunta que eu Vamos preparei. lá, vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Por que quando paramos de beber sentimos os sintomas da ressaca, mesmo sem beber? É a metabolização do álcool que permanece. Na realidade é isso. O álcool, depois de metabolizado, ele vai produzir acetato, uma série de produtos químicos que geram essa sensação de ressaca, desidratação, dor de cabeça. Então, são esses metabólitos do álcool que, justamente, nas mulheres, permanecem mais tempo. Obrigada, doutora Ana. Eu vou fazer uma pergunta aqui: como estudar a genética do alcoolismo? Ah, vamos lá. Acho que isso Isso é é bem legal. legal. É o que a gente faz. Na realidade, como é que a gente consegue entender, né?
e montar o quebra-cabeça do alcoolismo do ponto de vista genético. A primeira coisa é que os genes de predisposição do alcoolismo, eles não estão no nosso organismo para o alcoolismo. Eles funcionam para outras funções, seja metabolismo, seja neurotransmissor, se a gente for falar do cérebro. Mas quando eles têm um contato com o álcool, eles começam a funcionar em função do álcool. E como é que a gente entende esses genes? No nosso laboratório, por exemplo, a gente usa modelo animal, como você falou, né, que eu trabalho. Eu trabalho com camundongo. E camundongo tem uma genética muito próxima à nossa, meninas. Nós não temos rabo, a gente não, né, a gente não vai ter 10 filhotinhos de uma vez só, mas nós temos os mesmos genes e o nosso cérebro é muito parecido com o cérebro de camundongo. É impressionante. Então, a gente conseguiu desenvolver um modelo animal de uso problemático do álcool. Ele desenvolve o mesmo padrão de alcoolismo que o homem. E no cérebro, a gente foi atrás de um conjunto de moléculas que fosse diferente. A gente quantificou os neurônios de um cérebro de um animal alcoolista e de um cérebro de um animal não alcoolista. E a gente viu o que tinha de diferente. E é dessa forma que a gente pode acessar, encontrar novos genes. Foi aí que a gente encontrou um alvo novo, que foi a palestra que a Grazi viu, né? Maravilhosa. E a gente conseguiu um gene extraordinário, que é um gene envolvido no Parkinson. Né? Então, assim, por que o gene que causa Parkinson também pode estar relacionado com o alcoolismo? Porque, na realidade, é uma proteína que regula justamente a dopamina no nosso cérebro. Então, a gente sabe que Parkinson é uma doença relacionada com dopamina, que é a questão motora, e o alcoolismo também é relacionado com dopamina, com a recaptação da dopamina. E é o mesmo gene. Então, agora a gente está... Que ponto que a gente está? A gente conseguiu provar que ele está realmente envolvido com a predisposição ao alcoolismo no homem, e agora a gente está atrás de financiamentos, Deus quiser a gente vai conseguir, para tentar identificar, para tentar identificar ou quantificar essa proteína no sangue e na urina de indivíduos alcoolistas para tentar elaborar um protocolo diagnóstico e de tratamento. Então, o nosso objetivo é, daqui para frente, começar a trabalhar. O diagnóstico é agora químico, né? Nada melhor que a gente conseguir fechar um diagnóstico com uma quantificação de algum produto químico, né? Porque vocês sabem que tem diferentes tipos de alcoolismo. E esses diferentes tipos de alcoolismo vão implicar em diferentes tipos de tratamento, em diferentes ações. E se a gente consegue identificar via um produto químico, seja no sangue, seja na urina, a terapia é mais direcionada. Né? E, portanto, os resultados, eventualmente, são melhores e mais rápidos. Né? Nossa. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Né? Um tratamento mais eficiente e o mais rápido possível. Né? E esse é o nosso objetivo hoje. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Vai. Gente, eu assisti a palestra, assim, foi maravilhosa. Eu não sei se eu falei certo, porque a minha vontade era colocar o tema da live da LKKR2. Não é isso? É um trava-língua. LRRK2. É um trava-língua. É o trava-língua. Mas foi a descoberta que a doutora Ana fez, né? Junto com a equipe dela, vocês têm que... Aqui. É esse trava-língua que está aqui, ó. LRRK2. LRRK2. A gente tem no nosso cérebro essa proteína. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre essa descoberta maravilhosa que me fez chorar? Esse gene, na realidade, ele está no cérebro, né? Também. E a proteína dele, né, que é produzida a partir desse gene, ela regula a quantidade de dopamina na fenda sináptica. Então, quando a gente tem um disparo, um estímulo, que a gente tem dopamina na fenda sináptica, quando a gente deixa de usar, essa dopamina é recaptada, porque a gente reutiliza várias vezes. Esse gene está envolvido nessa recaptação. E no cérebro alcoolista,
essa recaptação é defeituosa, ela está problemática. Então, a gente imagina que esse gene esteja envolvido nessa questão problemática. Se eu consigo regular essa proteína, eventualmente eu vou conseguir reorganizar aquele cérebro e, eventualmente, amenizar os sintomas do alcoolismo. Por exemplo, preferência ou tolerância, algumas comorbidades do alcoolismo que a gente reconhece claramente. Ai, gente, isso é muito fantástico, isso é maravilhoso. Olha, tem gente falando, Júlia Baeta, Ana, saudades de te ouvir falar. Ah, foi Ah, minha gente, aluna de mestrado. Olha que bonitinha. Nós vamos ter que uma linda, sequência. fofa. Obrigada, Júlia. Que Tá vendo, lindo. gente? Ah, é linda. Gente, É, vocês estão vendo a quantidade de gente estudando, pesquisando, a doutora Ana com a equipe dela, né, fazendo todo esse estudo para ajudar a gente, né, para ajudar nós alcoolistas, né? E eu falei até para ela, nós estamos à disposição, né? Então, para ajudar também no que for preciso. obrigada. Porque para mim é muito, muito emocionante assim, saber que tem pessoas como você, né, estudando sobre esse transtorno, né, sobre essa doença, para ajudar tantas e tantas pessoas. Eu falo que a gente vive uma pandemia hoje da Covid, né, que matou mais de 1,5 milhão de pessoas, em um ano. E o alcoolismo mata todo ano mais de 3 milhões de pessoas, né, no mundo, todo ano, né, e não tem vacina, né, a Não, Covid está aí já com não vacina, tem. a gente não tem cura, a nossa doença não tem cura, e mata o dobro do que a Covid matou em um ano, né, então eu fico muito feliz e muito grata de você existir, de você se dedicar tanto a esse estudo de coração, assim, eu não vou falar mais porque senão eu choro, mas pode falar, doutora, eu Eu queria estou só fazer um apaixonada. parênteses. E eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, porque assim, a gente estuda e a gente reconhece o alcoolismo como sendo um problema de saúde pública, ele é um problema de saúde pública, e a pergunta é, por que não existe tanto investimento por parte dos governos para terapia, tratamento, diagnóstico? Isso é mundial. Alguns países já encaram isso muito de frente, né? Então, tem um acordo junto com a Organização Mundial de Saúde ou a Comunidade Europeia, que tem etapas a serem cumpridas na redução do número de casos, né, de alcoolistas. E o nosso país, ele tem uma barreira em relação a isso. Então, a gente não precisa falar que a gente tem uma indústria, né, de bebidas alcoólicas extremamente forte no nosso país e no mundo, e que, na realidade, existe uma guerra. Por exemplo, nós somos o único país no mundo, praticamente, onde é possível ter propaganda televisiva de bebida alcoólica. Nós não vemos isso em outro país, né? E a gente fala assim, mas qual o impacto? O impacto disso no dia a dia é que essas propagandas, por exemplo, estão relacionadas a bem-estar. A gente bonita, praia, festa, né? Felicidade. Então, existe essas relações que são construídas, né? No jovem, principalmente, elas são perigosas. Então, países da Europa ou mesmo Estados Unidos, esse tipo de propaganda já não existe. Não existe esporte sendo patrocinado por bebida alcoólica, né? Então, são relações que a nossa sociedade é permissiva ainda em relação a isso, e a gente vê outras sociedades onde isso já passou. Então, hoje, a gente está... a prevenção é importante, ela é importante. Não estou dizendo que não seja, não. Conversar com o jovem, mostrar, a gente trabalha com o jovem em relação a isso. Mas, o que é efetivo mesmo é imposto, preço. A bebida alcoólica tem que ser cara. Propaganda não deve existir, né? Então, associar esporte com bebida alcoólica ou música com bebida alcoólica, isso tem que ser banido, né? É por aí mesmo que a gente vai enfrentar esse problema. Existe uma batalha individual,
mas existe a batalha da sociedade, que eu acho que nesse caso a gente não está fazendo um papel muito legal com a sociedade, muito pelo contrário, né? Então, a gente tem uma pandemia, nós estamos vivendo uma pandemia, nós vamos ter um problema de saúde pública relacionado ao álcool. Nós vamos ter que enfrentar essa pandemia, porque existe, sim, claramente existe um aumento no uso de bebida alcoólica no nosso país e no mundo, mas o nosso país, dentro da América Latina, é um dos principais. E a gente tem que enfrentar, né? E, assim, do meu lado, é o que a gente tenta fazer, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas e buscar tratamento, né? No final das contas, o que a gente está buscando atrás de gene e proteína é um tratamento, né? Vamos mais fármacos, que são poucos, né? São poucos, o tratamento é muito limitado e, em geral, ele causa, né, reações horríveis no indivíduo, passar mal. Então, assim, existem muito poucos fármacos para combate do alcoolismo. Alguém falou em antidepressivos, sim, existem esses medicamentos que vão, na realidade, tentar equilibrar, né, o comportamento ou os distúrbios comportamentais, mas diretamente do alcoolismo não existe. Ótimo. Você estava falando, a gente tem 15 minutos, gente, o tempo está voando assim, mas vamos lá, faltam 15 minutos, mas vai dar tempo. É, até me deu branco Alguém falou, Ah, deixa eu só comentar, ah, alguém falou aqui, eu escuto uma música e já me dá vontade de beber. É uma relação, né? Começa a gostar de outra música, faz a conexão com uma outra música, o prazer com uma outra música que não vá lembrar do álcool. Cria uma nova lembrança, cria uma nova associação. Acho que esse é o caminho de muita reabilitação, né? Criar e gerar novas associações sem o álcool. por isso que a gente fala e que os grupos de 12 passos falam, né? Evite lugares, evite pessoas, evite hábitos que te Exatamente. levem a beber, Exatamente. né? Exatamente. Até Crie essa novos hábitos, né? Crie novos exatamente. hábitos. Se aquela música X te dá vontade de beber, vai buscar a música Y. Completamente diferente, em momentos completamente diferentes daquele anteriormente associado com álcool. E isso o cérebro começa a entender. Na realidade, o que a gente está fazendo é reeducando o cérebro, né, nessa nova criação de hábitos, esses novos hábitos que vão sendo gerados. É isso que a gente está fazendo. E principalmente naquele horário, tem alcoolistas que falam, eu bebo sempre às 6 horas da tarde. Então, 6 horas da tarde, ocupe o seu tempo com alguma outra coisa, até uma atividade física, né, doutora Ana? Exatamente. Perfeito. De novo, é a nova associação. Se naquela hora, o tal do happy hour, que é às 6 horas da tarde, não é isso? Se eu começar a gerar novos hábitos naquele dia, naquela hora, em lugar diferente, pessoas diferentes, um esporte ou uma dança, o cérebro não é um dia. É um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, assim vai. Mas em algum momento o cérebro vai entender aquilo como um hábito, né? E ele vai mudar completamente a rota dele. Mas é sempre, é sempre, é sempre, né? É um aprendizado. É um aprendizado diário e a longo prazo. Isso. E é importante falar também, eu queria só pegar esse gancho que você falou, que para mim é importante, a gente quer começar a trazer isso para o nosso conteúdo. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. O Brasil é o maior, a produção de cerveja a gente só perde, se não me engano, para a China e Estados Unidos. E de cachaça, de bebidas destiladas, o Brasil é o primeiro produtor, é o maior produtor de bebidas destiladas no mundo. Então, assim, essa questão que você falou de saúde pública, né, da questão das propagandas e de todas as leis que envolvem, né? Eu falo, gente, cerveja causa dependência. Muitas das nossas alcoolistas têm álcool causa dependência, não importa o teor, né, doutora Ana? Não Isso importa. Aquela história, não existe dose segura. segura, né?
Não existe. Exatamente. Então, Exatamente. a gente tem no mercado muito, por exemplo, coisas para a gente passa, promoção em supermercado. Você entra no supermercado, a depender da época do ano, é uma bebida alcoólica, é outra, é outra. Nós não vemos isso fora daqui. Isso já foi proibido, banido de outros países. Então, aqui a gente ainda tem a propaganda, a promoção, pague 2, leve 3. Esse tipo de coisa não existe fora daqui. Não Né? sabia. Existe governantes ou uma questão de saúde pública que já entendeu que não pode incentivar. Né? O carnaval, que agora, sei lá, quando que a gente vai ter carnaval? No carnaval, uma latinha de cerveja é mais barato que água. Isso é um incentivo. Isso é um incentivo. E a gente tem essa relação, né? E nós somos uma sociedade malvada até certo ponto, né? Aquela pessoa não bebe, nossa, como ela é careta. Isso tem que ser Exatamente. quebrado. E é lá atrás, é quando a gente vai conversar com o jovem, com o adolescente, né? Colocando que ele pode se divertir. Ele pode, ele tem todo o direito de se divertir, mas sem o álcool. E é divertido sem o álcool também. A Né? E gente a gente fala explica. que A gente fala com o jovem, a gente mostra o cérebro, a gente mostra o caminho do álcool no cérebro, a gente mostra o impacto. E, ao mesmo tempo, a gente mostra o impacto de um exercício físico, de uma dança, né? muito Que legal. muito mais positivo que o álcool. Então, começa lá, começa dentro de casa também, né? A conversa é muito legal dentro de casa. Sim, sim. Eu tô louca para a gente ser vacinada, gente, porque quando a gente puder fazer uma palestra presencial com a doutora Ana, Oh, imagina que maravilha ela mostrando, igual ela faz com os jovens. A gente tem muitos jovens, a gente tem uma menina de 18 anos, mulheres em torno de 25, 26 anos, tem muita menina nova já dependente, assim, a gente precisa dessa sua inteligência aí para mostrar olha só. realmente essa É, diferença. Ô, gente, a gente está aqui, no final das contas, é para tentar fazer isso mesmo. Né? Eu ficar só no meu laboratório não faz sentido algum. Né? O meu prazer e minha honra é enorme, enorme. Ah, obrigada. Diga, desculpa. Né? Eu estou lendo. Aham. Ah, tem uma, achei ótimo. Depois que eu parei de beber, ninguém me chama para nada. E dá risada. Eu falei, mas que bom que não te chamam. Vem pro AF. Se você não tá no AF, vem pro AF, porque a gente tem happy hour, a gente faz reunião, a gente fica todo mundo amiga. Imagina essas 700 mulheres depois que tomarem vacina, todo Não, mundo se encontrando. eu entendo por que a gente não consegue ficar numa reunião com homem, porque mulher é o único bicho que consegue falar 10, 30 ao mesmo tempo e todo mundo se entende. Não é? Todo mundo se escuta. Por isso que eles não dão conta da gente. Né? Não é? Do- É isso mesmo. Doutora Ana, faltam 10 minutos. Eu queria te pedir para você falar, que eu acho que é um tema importante. Mais de 25% das nossas mulheres alcoolistas, gerações, fizeram cirurgia bariátrica. Uau, que dado extraordinário. Extraordinário. Vocês sabem que vocês estão com uma porcentagem bem maior. Então, isso é importante o que você colocou, que é a questão da cirurgia bariátrica e o uso problemático do álcool. Você está com um dado extraordinário, porque de literatura, a gente tem por volta de 6% só de pacientes no pós-bariátrico. Você está com uma média de 25%. Né? Por que isso acontece, meninas? O que está acontecendo aí? A gente sabe que a dependência, o uso problemático de álcool em relação ao cérebro, usa dos mesmos receptores, por exemplo, de quem faz uso problemático de comida, ou rica em açúcar, aí é a questão, né, da obesidade ou da síndrome metabólica, que são indivíduos que acabam indo para a bariátrica para mecanicamente deixarem de comer. Né? Mecanicamente, aquele indivíduo que fez bariátrica, ele não consegue mais comer a quantidade ou o volume que ele comia antes. Só que o cérebro não sabe disso. Né? A questão da síndrome metabólica ou da obesidade, principalmente relacionada com a ingestão alimentar desenfreada, ou rica, ou hipercalórica, né? Cheia de açúcar,
Isso gera um comportamento de dependência no cérebro exatamente igual ao álcool. É a mesma coisa. Então, o indivíduo, quando faz a cirurgia bariátrica e mecanicamente ele deixa de usar alimentos ricos, cheios de açúcar, o cérebro dele entra em pânico, dá um curto-circuito. E aí, a busca pelo álcool é quase que direta, porque é hipercalórico, tá cheio de açúcar, e ela consegue ingerir, porque aí já não tem mais a questão mecânica da ingestão. E o cérebro entende aquilo super bem, que bom, você só trocou a comida pelo álcool, eu tô bem, continua aí, porque eu vou continuar dependente aqui. Então é isso que acontece. Então, o que existe agora em outros países preconizando que a cirurgia bariátrica seja acompanhada de terapia, de um cuidado especial para essa questão da dependência, porque dependência por comida tem o mesmo circuito neuronal que álcool, dependência sexual, tem várias dependências que a gente tem que usam os mesmos circuitos do cérebro. Então, compartilham, né? E aí a questão da bariátrica. E o dado que você trouxe para mim é extraordinário. Inquietante e extraordinário. A última vez que a gente puxou, né? Porque quando elas entram para o AF, elas fazem um cadastro. E nesse cadastro a gente faz algumas perguntas. E uma delas, a gente já tinha percebido nessa questão da bariátrica. E aí a gente fez a pesquisa. Uma das perguntas é se você fez cirurgia bariátrica. E o último resultado era 25,2% de todas as mulheres que entraram para o nosso coletivo fizeram cirurgia. Inclusive, a gente fez um grupo de WhatsApp específico para elas, porque a gente quer... Dado científico extraordinário. Aí eu estou, né, puxando, porque esse dado que você está apresentando não é o que a gente tem na literatura. Então, vocês têm um dado, sim, é importantíssimo, porque isso acende o alerta lá em cima, o que era mais ou menos, passa a ser lá em cima, e na literatura a gente percebe que, em geral, a ingestão ou o uso problemático do álcool começa a ficar evidente depois de 6 meses a 3 anos da cirurgia. Não sei se é isso que vocês observam também. A gente não fez essa pergunta, vou até incluir. É muito importante, né? Quando que esse uso problemático passou a ser evidente nessa pessoa, né? Porque ela tem um período longo, né? No pós-cirúrgico, etc. E isso tem um abalo, tem um impacto no comportamento muito forte, muito forte. Então tem a questão do uso mecânico, que não consegue mais comer, mas também tem o abalo comportamental no pós-cirúrgico. Parece que é extremamente agressivo, né? Não é uma coisa muito fácil, né? O restabelecimento não é simples. Então, isso também pode estar associado com a busca do álcool, né? Para aliviar a tensão ou algo do tipo. Então, são várias vertentes que a gente está... Inclusive, a gente tem um modelo animal para isso, que é o que a gente está investigando agora. Como é que a gente consegue, no pós-bariátrico, o que eu tenho que intervir para não mudar a dependência, né? Era uma dependência por comida e agora é dependência por álcool. Como é que a gente consegue amenizar essa passagem, né? Impedir que isso aconteça, de certa forma. E esse gene pode estar relacionado também. Ele né? Como tem o álcool, ele pode estar relacionado com o pós-bariátrico também. Sim. Olha, o nosso tempo... fala. Perdão. 4 listas, uma fez bariátrica. É muita coisa. Eu não tinha esse dado. Eu estou chocada de ver o quanto isso a prevalência é alta. É alta. Eu acho. Riquíssimo. Eu acho que a gente vai estar terminando. Eu estou com medo da live acabar, mas você fica à vontade até para criar também, junto com a sua pesquisa, se quiser conversar com as meninas, a gente forma um grupo, enfim. Isso. Eu acho que por trás, como você falou, né, tem a indústria do álcool aqui no Brasil, essa questão toda de
política mesmo, né? Enfim, eu acho que tem também com relação à bariátrica, sabe? Eu acho que tem um mercado negro por trás de tipo, você engorda que a gente vai te colocar como obesa e vai fazer a cirurgia e não fala que a pessoa pode ficar, né? Você pode ter, você vai ter que tomar vitamina a vida inteira, você não vai poder comer determinadas coisas. Acho que tem muita coisa que eles omitem, né? Só para fazer a cirurgia e ganhar dinheiro. Então é um crime aqui no Brasil isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós somos o país, né, do modelo de beleza, então nós somos o país da bariátrica. Nós somos o segundo país com o maior número de bariátricas no mundo. O segundo país. Então, alguém comentou aqui, é verdade, no pré-bariátrica eles obrigam, eles exigem um acompanhamento psicológico, no pós-bariátrico não. O problema é no pós também. Gente, olha, eu nem sei, faltam acho que 2 minutos. Eu vou deixar esses 2 minutos para a doutora Ana, porque a live fecha sozinha. Então, fica à vontade. Muito obrigada, muito, muito, muito. Te amo, te admiro. Eu amo vocês, contem comigo, eu estou aqui sempre, sempre. Vocês são geniais, vocês são, assim, um exemplo. Parabéns a vocês, meninas, girassóis. E, assim, é uma honra, o convite é uma honra estar aqui. Eu estou só chorando, já comecei a chorar. E contem comigo sempre. Eu acho que o meu trabalho só vale quando a gente tem esse tipo de diálogo. Então, assim, eu estou aqui para vocês quando vocês quiserem. E, Grazi, a questão da bariátrica, realmente vocês têm um dado de suma importância para a sociedade. Vamos conversar, meninas. Isso é muito sério, é mais grave do que eu imaginei, ou do que tem a literatura. Então, vocês têm que compartilhar esse dado, porque é muito sério. Enfim, muito obrigada mesmo. Contem sempre comigo, né? Contem comigo mesmo, mesmo. Eu aprendo demais com vocês. Eu já aprendi demais com a Grazi e estou aqui para aprender muito, gente. Né? Eu só tenho que agradecer vocês a terem me dado esse espaço de conversa. Agradeço demais, demais mesmo. Que bom que ela é mulher, gente. Olha que mulherão, já. Agora eu vou falar igual eu falo com os meninos. Que mulherão da porra, essa mulher, pesquisadora maravilhosa. Aqui. Obrigada. Obrigada, muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Tá bom? Um beijo. Vamos Fica conversar. com Deus. Vamos, vamos. Vamos fazer mais lives. Vamos fazer mais e mais e mais. Eu quero todas. Adoro falar. Vocês viram que eu falo como não paro de falar. Adoro falar. Então tá bom. Um beijo, doutora Ana. Muito boa obrigada. Eu tô aqui para vocês sempre. Obrigada. 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 Beijo no coração para vocês. Beijo.